Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Aqui quem fala é o professor Danilo Hermida e a galerinha aí do segundo ano. Vamos dar sequência, pessoal, aos nossos conteúdos, né? Mas, primeiramente, eu quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês, mas o trabalho não pode parar, na verdade. Então, na nossa aula de redação, eu queria deixar bem claro para vocês aqui, pessoal, fazer uma revisão, né, melhor dizendo, ou relembrando tudo aquilo que nós já vimos, né? Então, desde o primeiro trimestre, né, nesses 8 capítulos que nós tivemos no nosso trimestre, nós vimos basicamente aí o texto dissertativo argumentativo, perdão, o texto dissertativo e o dissertativo argumentativo, né? Eu até trabalhei com vocês a questão é, de um seminário sobre a Amazônia, lembram? Onde vocês ali fizeram apenas uma redação dissertativa, tá? Onde vocês apenas já tinham as argumentações, já tinham a solução e precisavam apenas trazer introdução, desenvolvimento 1 e 2 e expor, né, trazer uma informação ali na conclusão, porque não haveria uma proposta de intervenção, já que a proposta de intervenção é feita no texto dissertativo argumentativo, né? Então, no capítulo 1, nós vimos o texto argumentativo, no capítulo 2, tese e plano de texto, né? No capítulo 3, entendendo a proposta de redação do Enem com foco temático. Então, nós trabalhamos algumas redações do Enem, vocês começaram a treinar essas redações, passava para mim, eu corrigia, entregava para vocês, né? No capítulo 4, nós vimos, eu não sei se vocês lembram aí, mas é importante frisar, os tipos de argumentos, né? Então, nós tivemos argumentos baseados em citações, como é que você iria usar o argumento baseado em raciocínio lógico, argumento baseado em evidências, porque tudo isso era um treinamento que eu passava para vocês para a leitura dos textos motivadores. Quando você lê um texto motivador, quando você lê um gráfico do Enem, quando você observa uma charge, uma tirinha, né, o texto 1, o texto 2, enfim, seja lá qual for a proposta ou o texto que o Enem ministrar para você, colocar para você lá na prova, você precisa de argumentos. E eu sempre falei para vocês que só disserta bem, só argumenta bem quem tem conhecimento de causa. Por mais mecanismos que você tenha, por mais ideias que você possa ter na sua mente, naquele momento vai fluir, né? É uma verdadeira fluidez de ideias, mas é importante que você utilize estratégias argumentativas com base até mesmo nos textos que lhes são apresentados, né? E aí a gente fez uma revisão do próprio texto argumentativo, né, com a base da sua introdução, desenvolvimento e conclusão. Treinamos mais ainda a proposta de intervenção, né, que é a conclusão, e apresentei para vocês ali proposta para temas gerais. Então vimos alguns textos do Enem e as suas conclusões, proposta também como ação efetiva e mais treino com alguns temas do Enem. É importantíssimo, galera, que você treine, né? Porque só vai dissertar bem, só vai argumentar bem e colocar a sua redação numa estética boa, né, para o Enem, se você treinar. Por isso que é importante a gente sempre frisar, treine, escreva, né? Escreve de caneta de uma vez só, né? Cronometra para ver se você já está bem nas argumentações, ou então faz de lápis, né? Faz um treino de caneta só para ver se você já está bom, se vai errar, se não vai errar, porque tudo isso é importante, né? E nesse segundo trimestre, o assunto que nós iremos analisar é justamente estratégias argumentativas, que é importantíssimo para que você analise, né, a, a persuasão que você vai utilizar no seu texto. Você vai ver que as estratégias podem variar, a argumentação ela é voltada
sobretudo no desenvolvimento 1 e 2, né? De preferência o 2, porque o 2 já está pertinho ali de você concluir o seu texto. Então, tudo isso é importante para que você possa treinar. No nosso sistema aqui, tá? Do Colégio Ponto Alto, no GQ1, no nosso sistema, nas estratégias argumentativas, nós temos como objetivo elaborar uma produção de texto utilizando adequadamente estratégias argumentativas, tá? E para compreender essas informações, o Geek One ele trouxe para nós aqui algo, pessoal, muito interessante, tá? Na nossa página 1, tá, galerinha do segundo ano, nós vemos aqui uma imagem, né, que dizer, anúncio de um vidro de segurança em um ponto de ônibus em Vancouver, no Canadá, tá? E nessa reprodução, aí no Para Compreender, é isso mesmo que você está vendo, tá? Ali é dinheiro, muito dinheiro, tá? Tem muito dinheiro ali naquele ponto, tá? E uma das informações é o seguinte, né? A primeira pergunta, melhor dizendo, para a gente começar a analisar, né? A gente começa a pensar se fosse aqui no Brasil, né? Se aquele dinheiro ele permaneceria ali ou o que as pessoas iriam fazer. Pois bem, essa empresa, né? A Security Glass, ela colocou todas essas notas aí, né? Esse dinheiro dentre ali aos vidros e tal. E a primeira pergunta é o seguinte: entre os vidros da imagem há dinheiro de verdade. Quem passasse pelo local era convidado a tentar quebrá-los sem a ajuda de nenhum instrumento. Caso conseguisse, olha só que maravilha, a pessoa ficaria com o dinheiro. E aí ele pergunta, em sua opinião, o que o anunciante estava tentando mostrar? Né? Então, para a nossa primeira reflexão, o que será que o anunciante, né? É claro que, como toda empresa que se preza, né? Ela não deixou apenas o dinheiro ali, apesar de ser um país de primeiro mundo, simplesmente de qualquer forma, né? Tinha seguranças ali analisando toda a estrutura do local, enfim, para ver quem ia conseguir quebrar ou não, né? Aquela barreira ali, aquela proteção. Na questão 2, que vocês também vão fazer aí, tá? Vocês podem fazer no caderno de vocês, para a nossa reflexão aí sobre as estratégias argumentativas, a publicidade geralmente é utilizada para convencer alguém de algo, né? Em que outras situações você percebe que o convencimento é necessário? Então, pessoal, é importante que se nós analisarmos bem, a empresa, tá, que está se referindo a isso, ela tem total segurança do seu produto, né? Senão ela não deixaria ali aquela quantidade exorbitante de dinheiro. Então, a publicidade geralmente é utilizada para convencer alguém de algo, né? E em que outras situações você percebe que o convencimento é necessário? E aí nós podemos citar que uma das situações é na prova do Enem, né? Quando você lê o seu texto motivador, quando você lê ali a proposta do Enem, para que você consiga uma vaga na faculdade, na universidade, pelo ProUni, pelo SISU, você precisa convencer o examinador ali, a pessoa que vai corrigir a sua redação, de que aquilo que você está falando é verdade, né? E é interessante também dizer que o papel, né, o papel da publicidade é justamente convencer o seu público-alvo. Então você, como eu sempre digo para vocês nas nossas aulas, você tem que vender o seu peixe, você tem que mostrar para o examinador, você tem que mostrar para mim, quando corrige suas redações, de que aquilo que você está falando é verdade. Então as estratégias argumentativas, é justamente para isso. Tá? Se é de contra-argumentação, se é de citação, quais são os conectivos que você vai utilizar, você vai dar exemplos de que maneira, você vai citar qual autor, né, para me convencer de que aquilo é verdade. Então, o papel da publicidade é convencer o seu público-alvo. Né? E não é à toa,
né? É por isso que elas utilizam as estratégias argumentativas, né? Colocando aí uma persuasão no anúncio, né? Que se você conseguir quebrar, o dinheiro fica para você, né? E a terceira questão é bem simples. Você acredita na frase uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Você acredita? Qual é a sua definição? Qual é a sua argumentação para essa pergunta, né? Você acredita na frase uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Aí você vai justificar aí também no seu caderno essas primeiras questões sobre essa imagem, né, da publicidade. Agora é importante dizer, pessoal, o seguinte, né? Nessa situação aqui, você tem que começar a imaginar o texto do Enem, né? Você tem que começar a imaginar qual o tipo, os textos motivadores do Enem, que pode ter lá. O texto 2 pode ser uma imagem dessa, tá? Porque as estratégias argumentativas, elas têm essa variação, né, conforme a situação. Então, conforme a situação da tirinha, da charge, seja lá qual for o texto motivador ou a problemática, né, o tema em questão, qual é a estratégia argumentativa que você vai utilizar que corrobore com aquela imagem, que corrobore para que quando o examinador pegar a sua redação, ele vai falar, nossa, ele colocou aqui, por exemplo, uma contra-argumentação. Então, qual é o conectivo que você vai usar? Mas, porém, entretanto, contudo, no entanto, todavia, né? O que é que você usou aí? Você vai concluir, portanto, por conseguinte, né? Logo, pois, qual será, então, o conectivo dentro dessa estratégia argumentativa que você vai terminar usando, né? Porque a argumentação, ela é dada no desenvolvimento, tá? Então, é importante que você lembre sempre dessas informações, tá? Então, a priori, né, como diria Maria Fernanda, a priori, né, de primeiro momento, nós temos aí esse para compreender com essa imagem, mais essa quantidade enorme aí de grana, né, de dinheiro, e essas 3 perguntas que vocês podem responder no caderno de vocês, tá? Já são aí 3 questões para que você possa estar meditando e examinando, beleza? Tranquilão? É isso aí. Então, pessoal, seguindo aqui, né, do texto para a teoria, nós temos aí algumas definições e já algumas explicações sobre essa imagem, tá? Então, repare bem, na imagem da abertura deste capítulo, retrata-se a publicidade de uma empresa que fez questão de mostrar a absoluta segurança do seu produto. Tá vendo só? O dinheiro colocado dentro de uma armação de vidro em um ponto de ônibus pertenceria àquele que conseguisse quebrar o vidro sem usar nenhuma ferramenta. Para garantir, olha aí que a gente comentou, né? Para garantir que ninguém burlasse as regras, seguranças ficavam no local vigiando a peça. Muita gente tentou, mas ninguém conseguiu. Também pudera, né? Mas de qualquer forma, isso aí aconteceu no Canadá. Enfim, um dos principais papéis da publicidade é convencer, olha aí que a gente comentou, tá vendo agora há pouco, um dos principais papéis da publicidade é convencer o seu público-alvo de que o produto que anuncia é o melhor, tá? Para tanto, utiliza estratégias argumentativas das mais variadas. Assim, consegue demonstrar que realmente tem um produto de qualidade ou algumas vezes convence as pessoas a comprarem algo que não é tão bom ou de que não precisam, mas que acabam adquirindo apenas pelo poder de persuasão do anúncio. Vocês bem sabem, pessoal, que eu trabalhei com vendas, eu sempre costumo dar esses exemplos empíricos, né, esses exemplos práticos. Então, hoje eu estou em sala de aula, né, fiz a minha formação, a minha graduação, a pós-graduação, algumas especializações, mas eu sempre comento com vocês que eu trabalhei, né, em call center há muito tempo, e eu precisava também
convencer o meu cliente, né, de que era importante para ele, porque às vezes ele não está vendo. Tá? E muitas vezes o aluno não está vendo que as estratégias estão perto dele e ele não consegue captar essas informações. Então, sempre tinha alguns clientes que gastavam muito mais em celulares, por exemplo, separadamente, né, do que se ele fizesse um pacote com a operadora dele. Então tinha alguns empresários, né, que pagavam, por exemplo, R$ 300 só no celular dele, R$ 100 para o filho se comunicar com ele, mais R$ 100 para a filha, mais 150 para a esposa, ou 500, 200 para a esposa. Então, quando ele colocava isso na ponta do lápis, né, ele não colocava, melhor dizendo, isso na ponta do lápis. Então ele não conseguia perceber que fazendo um pacote e ganhando chips da operadora, né, ou comprando esses chips, num pacote para 4, 5 pessoas da família, ele teria uma economia bem maior, né, e mais benefícios. E o que eu quero dizer com isso? A mesma coisa é com relação às estratégias argumentativas. Se você tem a estratégia e você não sabe usar, o seu texto vai ser um emaranhado de fios. O seu texto vai ser textos não interligados, textos não coerentes, textos não coesos, né? E aí a introdução diz uma coisa, mas o desenvolvimento diz outra, e aí você não consegue, né, propriamente dito, você não consegue construir uma proposta de solução, e quando vai ver, você perde 200, né, 200, 300 pontos na redação do Enem por bobagem, só por não conseguir argumentar corretamente, tá? Então, a argumentação está presente em diversas áreas, mas as estratégias argumentativas utilizadas variam, como a gente falou aqui, né, conforme as situações. O modo como se convence um amigo de que determinado filme é bom não é necessariamente o mesmo com que se convence um crítico de cinema, né, porque ele tem o conhecimento de causa. É importante saber a maneira adequada, não só por conta do público-alvo, mas também devido ao assunto que está sendo tratado. Tá? Então, em textos dissertativos, as estratégias argumentativas são indispensáveis, visto que o tema da redação pode exigir variadas formas de abordá-lo. Por isso que eu comentei com vocês, pessoal, que vai, na verdade, do texto motivador. É o texto motivador do Enem que vai te dar um norte para qual estratégia você vai usar. Encadeamento lógico, né, exemplificação, qual será a alusão, qual será a estratégia que eu vou utilizar para convencer o meu examinador aqui, a pessoa que vai corrigir o seu Enem, né, a sua prova do Enem, de que você está falando ali tecnicamente a verdade. Né? Então pode exigir várias formas de abordá-lo e de defender um ponto de vista. Considerando que nesse tipo textual apenas as palavras são utilizadas sem imagens, entonações, gesticulação e etc., as palavras, frases, parágrafos e argumentações precisam seguir uma ordem lógica e coerente de modo a atender às exigências do gênero e convencer o leitor do que se está querendo dizer. Tá? Então, basicamente, aí, essas são as primeiras impressões do que você já espera aí das estratégias argumentativas, daquilo que a estratégia, as estratégias argumentativas irão trazer para nós aqui nesse primeiro momento, tá? Aí nós temos aqui em seu livro Comunicação em Prosa Moderna, o teórico Otto Moacir Garcia afirma: argumentar é, em última análise, convencer ou tentar convencer mediante a apresentação de razões em face da evidência das provas e à luz de um raciocínio coerente e consistente. Então você tem que sempre lembrar que a argumentação, né, a parte da redação destinada a apresentar a argumentação é o desenvolvimento. Por isso que é importantíssimo que você treine o seu desenvolvimento 1, o seu desenvolvimento 2, mas sobretudo faça a mini redação, que eu sempre brinco com vocês, né? A introdução de uma redação é uma mini redação.
tudo que você está citando na introdução, de maneira geral, você precisa desenvolver, você precisa, né, dissertar acerca daquele assunto, porque senão a sua estratégia não vai dar certo. Tá? Se você está usando um argumento de uma estratégia de contra-argumentação, você argumentou, vai contra-argumentar. Você vai citar alguns dados e vai trazer aí, né, uma conjunção, um conectivo favorável àquilo que você quer mostrar para o seu examinador. Né? Então, a parte da redação destinada a apresentar a argumentação é o desenvolvimento. Embora os argumentos possam ser apresentados desde o início do texto, tá? Os parágrafos após a introdução são geralmente utilizados para convencer o leitor sobre algo que culmina na conclusão do texto. Né? Por isso que eu até brinquei com vocês. Muitas vezes eles leem a introdução, leem a conclusão, e se tiver bacana, lê o texto todo ali, dá uma nota 1000 para o aluno. Tá? A sequência em que a argumentação é apresentada precisa ser encadeada adequadamente, tá? E, para tanto, os elementos coesivos precisam ser utilizados de maneira coerente. Então, como eu falei para vocês, aqueles conectivos, né? Qual a conjunção que você vai utilizar, locuções conjuntivas, advérbios. Então, isso aí deve aparecer no texto em seus locais adequados. Você vai concluir sua redação, não vai colocar um porém, não vai colocar um contudo, entretanto, se você está concluindo. Se a sua estratégia na proposta de intervenção é chamar a minha atenção, coloca um por conseguinte, coloca ali um logo, né? Um portanto, para que você possa finalizar de maneira adequada. Tá? Então, devem aparecer no texto em seus locais adequados, tanto em relação à ordem dos parágrafos, quanto em relação à semântica, que é o significado entre as frases, para que você aí não coloque palavras que você não compreende, né? Por isso, pois isso tornará o texto fluido, né? Então existem algumas maneiras de dar forma a esse trabalho de convencimento. Algumas delas serão apresentadas a seguir. Então, galera, para que esse vídeo não fique muito longo, esse é o primeiro vídeo sobre a estratégia de argumentação, tá? E aí, na próxima aula, vocês estarão vendo aqui comigo alguns exemplos, tá? Em um slide que eu tenho aqui com vocês, que eu vou passar para vocês, algumas estratégias de argumentação, tá? Para que vocês aí treinem bastante, porque é muito importante esse treinamento, beleza? Então, façam essas 3 questões, primeiramente, sobre o que nós vimos aqui no Para Compreender, tá? E na próxima aula, a gente faz também a redação teste e eu passo para vocês a redação teste e no Pratique você tem questões aí para as estratégias argumentativas. Beleza, galera? Então, isso foi a nossa primeira aula de momento sobre as estratégias e na próxima aula a gente fala um pouco mais sobre isso aí, beleza? O professor Danilo se despede aí para a galera do 2º ano do Colégio Ponto Alto. Valeu, um abraço, fui!